Olá, este é o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, hoje num lugar especial, no Hospital Bruno Bord. Estamos no centro administrativo, tendo a presença do diretor técnico, Dr. Márcio Andrade, e também daquele que já é conhecido de todos os telespectadores, que é o Dr. Wilson Davis, que carrega o nome do programa Opinião, tamanha a sua importância, a sua relevância e a sua bondade durante tanto tempo trabalhando, labutando na área da saúde. É um prazer tê-los aqui. Davis é uma pessoa que eu sempre admiro, sempre falo bem, eu tenho um carinho enorme por ele. Agora, conhecendo o Dr. Márcio, já conversamos outro dia e vocês verão que nós estamos acompanhados hoje de duas pessoas extremamente capazes, com muita formação, com muita experiência, com muita técnica e com muita autoridade. Então é uma honra tê-los no programa Opinião, lembrando os nossos principais patrocinadores: as bebidas Fruc, o Hospital Bruno Bord, as lojas Sertel, o Colégio Madre Bárbara. Também nós temos a Ótica Haas, a Veste Bem, Quicão, Uniflex, onde você encontra o melhor de persianas. É uma série de patrocinadores que nós vamos citando, principalmente nas notas de rodapé que você vê agora, porque tamanha a importância desse programa Opinião, que hoje se consolida como um espaço de debate e de boas ideias. Prazer tê-los aqui. Dr. Wilson Davis. Gostaria de começar pelo senhor, chamando-o de senhor agora, falando dentro dessa sua experiência tão rica na área da medicina, principalmente na cirurgia plástica, tal, com tantos eventos internacionais aqui, com tantas palestras internacionais, com tantos workshops que o senhor participa, e não como apenas um convidado, mas como alguém que é célebre, que vai mostrar sua técnica no exterior, respeitadíssimo, e eu sei disso. Como tem visto a medicina nestes últimos tempos? Bom, antes de mais nada, eu preciso dizer ao David que eu estou muito orgulhoso, muito satisfeito por esse convite. E de vez em quando ele se lembra de mim, me convida, e ele sabe que a gente traz alguma coisa aqui, mas a gente aprende muito também, principalmente tendo ao lado um colega com um currículo que logo, daqui a pouco tu vais falar sobre isso. Mas eu diria o seguinte: o diabo sabe as coisas, não é porque é inteligente, né? Mas porque é velho. Né? E não que eu seja tão velho assim, mas eu posso dizer o seguinte, que na medicina eu cumpri todas as etapas. Porque eu comecei na faculdade na época que não havia residência, não havia nada, e de que o médico tinha um desafio. Ele era médico e os destemidos iam para o interior, para a frente de batalha, e enfrentavam tudo. E os que supostamente não tinham feito um bom currículo ficavam na cidade grande, ou ficavam nos hospitais, se encostavam em alguém, né? E eu comecei muito bem, porque no segundo ano eu fui morar dentro de um hospital, mas morar como morador mesmo, casa e comida e trabalho para fazer. E isso me deu muita oportunidade de eu treinar. Eu saí um médico prático e fui para o interior. E aí eu segui tudo. E eu nunca perdi a oportunidade de progredir. Então eu comecei num hospital pequeno, sozinho. Eu lembro que numa ocasião, num dia desses, na cirurgia, eu tive que operar uma criança com 3 meses. E essa criança precisava de sangue. E nós não tínhamos doadores, não tínhamos nada. E aí eu perguntei para a freira que me auxiliava: como é que nós vamos fazer, doutor? Precisa botar sangue nessa criança. Eu disse: vamos arrumar sangue. Mas doador não tem tudo. Aí eu fiz os cálculos e a criança precisava de 150 centímetros cúbicos de sangue. E como eu sou RH negativo, né, é um sangue provavelmente compatível com todos, não é o legítimo doador universal. Eu terminei a cirurgia, estendi meu braço, tira sangue de mim e põe na criança. E a criança viveu, né? Então, é um dado assim curioso para saber o que significa um médico que vai para o interior. Ele tem que se doar. Bom, aí depois disso é uma história grande, eu podia falar uma semana inteira, mas eu te devolvo a palavra para que, afinal de contas, né, Vamos lá, o Dr. Márcio Andrade, então. Dr. Márcio Andrade, hoje diretor técnico no Hospital Bruno Bord, já com uma vasta experiência na medicina, né, é um general
de carreira do Exército também, estudou muito no exterior, tem um currículo invejável, como o Dr. Wilson Davis mesmo citava agora. Gostaria que contasse um pouquinho, então, rápido, dessa sua formação e da experiência, para depois começarmos já neste questionamento, como estamos vendo a medicina atual, com tantas mudanças, e eu quero propor alguns desafios para vocês a partir disso, então. Bom, obrigado pela oportunidade, eu me sinto lisonjeado de estar aqui com essa equipe fantástica, poder falar alguma coisa de medicina, né? Mas eu sou uma pessoa que tive a felicidade de, bem novo, com 6, 7 anos de idade, de querer ser médico, né? E a medicina realmente é uma paixão, né? Desde dos primeiros textos gregos da luta eterna de Esculápio com seu bastão contra a morte, né? Nós sabemos que nós, como profissionais médicos, salvamos às vezes, lutamos com a morte, consolamos sempre, né? E, sem dúvida, alguns a gente, naquele momento, não pode salvar. Mas eu não poderia deixar de me lembrar dos meus mestres, do professor Dominguinho Junqueira, do professor Valdir Jasbic, o doutor Domingos Junqueira, que ainda hoje está vivo, o doutor Valdir Jasbic, doutor Domingos, que foi pioneiro, juntamente ele, doutor Valdir Jasbic, o doutor Euríclides Jesus Zerbini, foram estudar no Alabama, homens de uma visão extraordinária, né? Para se ter uma ideia, os transplantes cardíacos, eles começaram nessa época, né? Na década de 60, né? E o doutor Domingos, uma das maiores problemas era a questão da transfusão de sangue, e o doutor Domingos, ele resolveu esse problema usando a gelatina, o Hemacel, nas máquinas de cirurgia, de circulação extracorpórea, e um oxigenador que tirava as bolhas. Com isso, você beneficiou muitos pacientes, e até a rainha da Suécia lá, ela teve na época, queria saber quem era o médico brasileiro que operava criança sem fazer transfusão de sangue, porque havia uma incidência de hepatite muito alta, né? Mas a medicina, ela é uma ciência apaixonante, ela promove coisas realmente que nós não temos formas de avaliar a extensão da felicidade que ela nos proporciona, né? Graças a Deus, eu sempre gostei da minha profissão, amo a minha profissão, não me vejo não sendo outra coisa. E nós estamos aqui para mostrar para as pessoas um aspecto didático, que uma das funções do médico é ensinar, né? O médico, ele existe para promover a felicidade. Como dizia a Madre Teresa de Calcutá, ela dizia o seguinte: ninguém pode chegar do mesmo jeito e sair da forma idêntica a que se apresentou a nós, né? Perguntaram para ela: poxa, você não consegue fazer nada para essas pessoas? Ela falou: você se engana, eu consigo. Se essa pessoa sair melhor do que ela chegou, eu consegui alguma coisa. Muito interessante. Quando toco na questão de como vocês estão vendo, vocês logo citam ambos a essencialidade da vida, falam de transfusão de sangue e tal, mas por curiosidade, você esteve muito tempo no exterior também, ou estudou no exterior, né? Teve formação lá? Eu tive a sorte, a felicidade, né? E a oportunidade, né? Eu estudei na Universidade de Paris, tive grandes mestres como Carpentier, Lenegre, Philippe Coumel, grandes mestres, Islama, e fiz uma passagem bem interessante em 94, 95 na Universidade de Paris. Também tive a felicidade de ir para Israel e ver o que é a medicina de trauma, a medicina de guerra, né? As medicinas ligadas aos conflitos beligerantes, né? Também tive a oportunidade de conhecer uma grande escola médica que é alemã, onde eu tive a oportunidade de aprender muito da válvula percutânea com Eberhard Grube, um grande médico alemão. E, por fim, tive a oportunidade de ver a medicina americana com a Universidade de Miami. Vocês que são homens viajados, o Dr. Davis morou um tempo nos Estados Unidos, né, Dr. Davis? Teve formação lá também, e hoje viaja muito, conhece alguns lugares, é chamado para congressos, depois até pode dizer alguns lugares, mas eu acho que Portugal, Colômbia, andava dando palestra tempo atrás, né? Eu acho que China já estivesse também, Índia.
Coreia, eu acho que eu estou certo, né? Por enquanto estou colocando os lugares corretamente. Como vocês estão vendo este avanço? Porque, obviamente, vocês já não são guris, já são homens mais experientes. E viram uma medicina que tomou saltos, deu saltos incríveis. Nós estamos muito à frente do que estávamos há 20, 30, 40 anos atrás, ou até mais. Nós vemos equipamentos, por exemplo, nós estivemos agora, nesta semana, gravando no 5º andar do Hospital Bruno Bor, onde nós teremos o novo centro cirúrgico, onde tem 4 salas de diagnóstico e 4 salas de cirurgia. Você olha equipamentos essenciais que todas as salas de diagnóstico têm de cirurgia, a gente já fica surpreso com a grandiosidade dos equipamentos, etc. Afinal de contas, essa mudança, ela está influenciando muito na sobrevida das pessoas ou na qualidade de vida das pessoas, Dr. Neves? Bom, evidentemente que está, né? Nessa evolução toda, só para vocês terem uma ideia, quando eu estava no 4º ano de medicina, surgiram as provas de função hepática. É um exame comum aí de sangue. Haviam 3 exames que se fazia, né? E o diagnóstico, 90% era o exame físico. O médico conversava com o paciente, examinava naquela maneira tradicional da medicina e fazia o diagnóstico. E muitas vezes o diagnóstico era comprovado. Por exemplo, se chamava assim, uma laparotomia exploradora. Abria o abdômen para confirmar o que está lá dentro. Hoje em dia nós temos assim equipamento e exames de toda a ordem para se chegar nas coisas mais, nos confins mais distantes do corpo humano, né? Mas eu ainda acho que aquela relação médico-paciente que faz com que o médico converse, que ouve a história, aquele cortejo todo, é o fundamental. Isso a medicina está esquecendo um pouquinho. Mas, por outro lado, nós temos que ter na cabeça o seguinte: o conhecimento na medicina dobra a cada 4 anos e o que era há 10 anos atrás uma verdade já não é mais. Então, com os meus 50 anos de exercício profissional, eu praticamente passei por todas as etapas e estou passando. E hoje em dia a gente pode ficar imaginando, puxa, tantas coisas foram feitas erradas, né? Não é que foram feitas erradas, era o recurso da época, né? Não se tem na literatura gente que tenha vivido mais do que 125 anos. 120 é o máximo. Mas nós temos uma programação no nosso corpo, uma programação celular, de vivermos até 120 anos. E isso nós vamos alcançar dentro de 20, 30 anos, nós vamos alcançar. Quem nasce hoje viverá de obrigação 100 anos. A medicina não está aumentando esse tempo, mas a medicina está trazendo conforto, está evitando doenças, está curando doenças que matam precocemente. Então nós temos infinidade de coisas aí para chegar. Ainda ontem eu li um artigo aí de que dentro de 100 a 200 anos nós poderemos viver 1000 anos. Eu não sei se isso é uma coisa boa, né? Mas se fala nisso, aí já tem que entrar numa questão de programação celular, tudo, mas não tem limite para isso. Surpreende este tempo, o senhor fala do que poderemos viver. Até eu lembrei de uma capa, ano passado, da National Geographic, que tem um bebê e dizia, este bebê pode viver 120 anos. Lhe surpreende que em tão pouco tempo a expectativa de vida tenha mudado tanto? Por exemplo, nos anos 50 nós chegávamos ali máximo 58, 60 anos. Hoje já estamos aí encontrando pessoas a todo tempo com 80 anos e com até um certo desconforto. Deixa eu dizer o certo desconforto social. Vemos aquelas filas no banco para mais de 60 anos, pessoas tão jovens naquela fila. E elas têm 65 anos, 70 anos, são pessoas jovens. Este desconforto social, obviamente, acaba por trazer consequências que nós teremos que mudar, né? Vários tipos de políticas públicas, a questão de aposentadoria, tudo isso que ninguém está discutindo muito, mas que vai mudar em muito. Mas, nestes últimos tempos, com esta velocidade, surpreende vocês que nós tenhamos chegado onde chegamos?